quanto mais conhecimento a gente tiver sobre aquilo que faz sentido ou não para nós, a gente sabe absorver e filtrar o que seguir ou não. Eu acho que propósito é aquilo que você faz de uma forma tão natural, que você nem vê e que te traz tanta alegria, tanto prazer e que ele sempre está relacionado a servir ao próximo. Olá, é uma alegria te ter aqui novamente no nosso canal, não é treino, é reino. Claro que aqui é a sua plataforma de educação, de conhecimento, porque conhecereis a verdade vos libertará. E hoje você vai conhecer uma verdade sobre o poder da autoimagem. Eu não sei se você já ouviu falar como a autoimagem tem poder, mas hoje eu trouxe uma especialista aqui nesse assunto para desmistificar toda e qualquer dúvida que você possa ter em relação a esse assunto. E hoje eu estou com a Nadine Foglia. Nadine, é uma honra te ter aqui no nosso canal, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Lê. É um prazer estar aqui. Fiquei muito feliz com esse convite. Tenho certeza que esse papo vai ser super proveitoso. Vai, com certeza. A gente aqui de câmeras desligadas, já conversamos sobre várias coisas, e como é gostoso saber que, o conteúdo, muitos conteúdos são libertadores, né. Eu estava contando para você que como eu tinha muito problema em relação à minha imagem, eu acho que eu já falei algumas vezes aqui, que eu sou muito grata à inteligência emocional, a Cristo e ao autoconhecimento, né. Igual eu estava te falando com as câmeras apagadas, eu fui, eh, traumatizada na questão de vestimenta mesmo, né. Passei por um momento na minha vida muito constrangedor e a partir daí, então, eu me coloquei na condição, eu uso preto, eu uso cinza, eu uso branco. Você conhece alguém que é assim? Muitas. Fica tranquila, essa eu do passado não Eu estava não sou sozinha a não. única. Não, Ui, meu não, com Deus. certeza. E nesse processo eu tive muitas pessoas que me ajudaram, até uma amiga Silvinha Constantino, te amo, muito obrigada pela sua verdade, pela verdade que você falou em relação a mim. Ela foi escolher um presente de aniversário para mim, aí ela foi dar uma stalkeada nas minhas redes sociais e ela falou assim: "Quem é você? Não Você não tem conseguiu cor, definir ali, né. você é cinza, você é branco e preto", e eu: "Caraca!". Foi doído. E aí eu fui lá no meu guarda-roupa olhar e ela tinha razão. E aí eu falei assim: "Gente, eu preciso olhar para esse lugar". E antes da Nadine explicar um pouquinho o que aconteceu comigo, e talvez você possa estar passando por isso, eu quero contar para você quem é ela. Nadine Foglia, ela é advogada, mas ela descobriu na consultoria de imagem um propósito. Gente, isso é tão lindo, você saber o que Deus te chamou para fazer nessa Sim, terra, né, sim. Nadine. A Nadine, depois de 5 anos da faculdade de direito, já com aprovação na OAB, ela percebeu que Deus tinha outros caminhos profissionais para a vida dela. Ela entendeu que a sua missão seria fazer com que mulheres colocassem em prática tudo o que desejam sentir ao se vestir, o vestir fora da caixa. Hoje, com mais de 5 anos de atuação, ela já atendeu mais de 700 mulheres que descobriram o quanto poder das cores, autoconhecimento e autoconfiança podem mudar nas suas vidas. E eu falei para você e repito, Nadine, realmente a sua profissão, eh, desbloqueou a minha vida e se hoje eu sou o que sou, tenho coragem de me vestir, sei o que vestir, não tenho mais medo, não tenho mais dúvida, foi por conta da sua profissão. E eu quero que já que você comece, assim, falando, qual é o impacto da vestimenta na vida de uma mulher? Uau! É um impacto muito grande, porque ele é um impacto externo, obviamente, que é a forma como as pessoas nos enxergam, mas ele também mexe muito internamente, né. É a forma como a gente se sente, porque as pessoas elas acham assim: "Ah, não faz diferença", faz muito. Então isso mexe, igual a gente falou, com a eu falo que os 3 autos da nossa vida são muito conectados. Que é o seguinte, quanto mais autoconhecimento nós temos, ou seja, saber aquilo que faz sentido para nós, saber quem nós somos, etcétera, né, mais autoconfiante nós ficamos, Verdade. naturalmente. Quando a gente não veste uma roupa que faz sentido para nós, a gente não sai de casa assim: "Nossa, eu tô segura, eu tô bonita, eu tô bem", Sim. e isso também automaticamente impacta na nossa autoestima.
Uau. Então, se os 3 autos são interligados, a vestimenta ela é completamente ligada com o exterior, mas também muito com o interior, com o que a gente está sentindo. E muitas vezes as pessoas se pegam perdidas por isso, porque às vezes elas não sabem o que elas querem transmitir, o que elas estão sentindo, o que elas estão vivendo, né. A gente pega muita referência externa e ok, é super legal, inspiração e isso faz parte, mas quem é você nesse momento, né? O que que a gente está vivendo? Qual é o momento de vida profissional, pessoal, tudo. Então, assim, a vestimenta ela impacta muito nisso. E depois, provavelmente, o papo vai ser longo, a gente vai conversar, mas isso também influencia no tanto que o estilo muda ao longo das nossas vidas. Isso Uhum. é super normal. As pessoas às vezes se cobram demais, né? De, oh meu Deus, eu vi uma roupa ali no meu guarda-roupa que eu usava há 3 anos atrás e agora não faz mais sentido. Se naqueles 3 anos atrás você comprou ela com autoconhecimento, tudo bem, às vezes daqui 3 anos ela não vai fazer mais o sentido. Agora, é pior ainda quando você não tem esse autoconhecimento. Que aí parece que você vive comprando, vive não fazendo sentido e aquela troca maluca, assim, sabe? Uhum. E então, assim, o se vestir é uma forma da gente demonstrar quem nós somos para o mundo. Isso é muito importante. Uau. Então a gente não pode viver numa montanha-russa em relação à nossa vestimenta. Não seria o ideal. Como então, Nadine, Hum. a gente ter uma direção, em relação ao que vestir ou como vestir? Legal, boa pergunta. Bom, igual você falou, não dá para ser uma montanha-russa, eu aconselharia que não, né, Uhum, porque é aquilo que a gente nunca sabe quando vai descer, quando vai subir, aí fica aquela coisa louca, é igual a sensação da montanha-russa, mas nós também, pelo menos eu prego muito isso na minha consultoria, nós não somos uma coisa só. Eu uhum, acredito muito nisso. Então, assim, é óbvio que vai ter dias que você, dentro do seu estilo, você vai estar mais delicada. Outras você vai estar mais moderna, mas dentro do seu estilo. Então, hum, essa pergunta é como achar, né, mais ou menos uhum, um bom, o que que eu acho? Primeiro, o buscar conhecimento mesmo, a ferramentas. Isso pode ser tanto comigo, que vai ser o maior prazer, claro, como aham, profissional, ajudar, mas a internet também hoje está muito, o próprio Instagram, a gente, que é consultora, compartilha muitas coisas. Então, buscar conhecimento, entender. O estilo nada mais é, Lê, do que uma soma de elementos que transmitem algo. Então é como se fosse o seguinte: as linhas que a gente usa, as formas que a gente usa, as cores que a gente repete, os materiais que estão sempre com a gente, é como se fosse uma equação que dá ali um resultado final. uhum, Então, isso significa o seguinte, que o estilo, quando eu vou inclusive montar, fazer esse processo com a cliente, eu chamo isso de estratégia de imagem. E a gente faz isso repetindo, a gente fala muito de repetindo os elementos de design. Então, por que que a gente olha para uma pessoa e geralmente ela transmite para nós mais modernidade ou ousadia? Porque os elementos de linha, forma, cor, material transmitem mais ousadias. Por que que outras a gente olha e vê aquele padrão de repetição, era essa palavra que eu queria lembrar, uhum, aquele padrão de repetição que a gente fala assim: "Nossa, olha como ela é mais clássica, como ela transmite mais leveza". Então é por essa repetição. Qual que é o grande segredo disso tudo? É entender quais elementos fazem sentido para você. hum, Por quê? Às vezes tá na moda, igual agora, é uma churra do borro, uma churra não, uma chuva de borro chique. Borro chique é aquele elemento mais um lado mais hippie, aquele lado mais solto, sabe, aquela mistura de vários elementos, a gente tem muito aqueles cintões de couro, uhum. com É, agora fivelas. tá parece que na onda dos Max, é E isso? bastante, bastante. Então, assim, para algumas pessoas, isso vai ter total sentido, que vai fazer e coincidir com o que elas são. Para outras, não. Então, qual que é a grande questão? Quanto mais conhecimento a gente tiver sobre aquilo que faz sentido ou não para nós, a gente sabe absorver e filtrar o que seguir ou não. Então, por exemplo, eu não tenho, por essência, essa proposta do borro tão despojadona, porque eu tenho um lado que eu gosto super da elegância. Tá, inclusive elegância, ela não é um padrão, que é, por exemplo, assim, todo mundo tem que ser elegante. Não, a O que elegância é ela é elegante? exato, isso aí, ixi, é um papo de 3 podcasts, Aham. que é muitas clientes elas vêm pra mim assim: "Nadine, eu quero ser elegante". Se eu perguntar pra 10 mulheres o que é ser elegante, elas vão me dar 10 definições diferentes.
Então, geralmente, quem fala pra mim sobre elegância, ela tá querendo dizer que ela quer ser mais arrumada, que ela quer transmitir um pouco mais de ordem, de harmonia no visual dela. Porque o elegante, para algumas, é usar um salto 15 e um vestido, assim, sabe, todo minimalista. Para outras, elegância vai ser, mesmo ela estando de tênis ou de uma rasteira bem arrumada, ela não vai ser daquele outra forma. Então é muito relativo o que é Uhum. ser esse elegante. Então, sobre a pergunta, então não aconselho ser uma montanha-russa, porque, Uhum. né, a gente, eh, pra sair do foco ali é muito. E esse buscar entender que elementos fazem sentido. Por exemplo, muitas pessoas nunca observaram que tipo de tecidos mais agradam elas, se elas são mais práticas ou não. Igual eu tenho clientes que elas detestam passar roupa. É um fato, elas detestam passar roupa. Aham. Então, vai adiantar eu, na consultoria, propor para ela só peças de linho, que amassa pra caramba? Não. Não vai fazer sentido. Então, tem até um exercício, né, quando eu atendo clientes, que é um exercício que várias pessoas podem fazer em casa, que é legal. Que é, você pega 2 pastas no Pinterest, uma vai ser chamada de "jamais seria" e a outra vai ser chamada de "como gostaria de ser". Uau, essa eu vou anotar. É, Jamais seria. e "como eu gostaria de ser". Que legal. É um exercício que, assim, a gente parece bobinho, sabe, mas, Aham. ixi, ele revela tantas coisas. No meu trabalho, pra mim, ele revela muita coisa. Então, o que acontece? Pega e coloca 10 imagens e cada uma dessas 2 páginas, dessas 2 pastas. Qual que é a proposta? A pasta do "jamais seria", ela não é para colocar looks feios, que você mesmo considera eles feios. É para colocar looks que, às vezes, você até acha bonito, mas na outra pessoa. Você Uhum. fala: "Ó, jamais usaria isso". E Por pensa mais no que hoje. seja bonito. Por mais, pode ser aqueles que você não usaria porque você não gosta mesmo, e aqueles que você acha bonito, mas não faz sentido nenhum pra você, tá. Então essa é a pasta do jamais seria. A pasta do como eu gostaria de ser, é uma das pastas mais difíceis, porque o que a gente não quer, geralmente a gente sabe rápido. Eu Aham. vejo isso com as clientes, elas falam assim: "Nossa, montei rapidíssimo a pasta do jamais seria". A do gostaria de ser, ela fala: "Nossa, a Nadine deu uma travada". Normal, mas o Uhum. que que é pra fazer? Sem você pensar demais, coloca imagens que primeiro você se imagine usando e tem a ver com o seu contexto. Por que que eu falo isso? Porque tem a questão depois que a gente vai trabalhar de adequação. Às vezes a pessoa é uma mãe de um filho de 1 aninho que tá voltando a trabalhar e ela colocou um monte de referência no salto 15. E ela não vai provavelmente usar, Não. voltar já usando um monte de salto Meu filho tem 15. 7 anos agora que eu saio de salto. Entendeu? Então, assim, a gente tem que ser mais piedosa com a gente mesmo, assim, até nas referências, nas inspirações. Então, Hum. ok, então o jamais seria aquilo que você olha e fala: "Puxa, gostei demais". E nem precisa ser só em pasta, no Pinterest, eu falo até no próprio Instagram. Às vezes você segue ali 2 pessoas que elas vão postando os looks, você fala: "Ai, sempre gosto". Testa tirar prints daqueles looks, ok? Tem as 2 pastas. Agora vai ser o tempo de análise. Quem vem, né, obviamente fazer a consultoria comigo, a gente faz essa análise juntas. Então, o que que é essa análise? Eu vou olhar quais os elementos são repetidamente aparecendo ali naquelas pastas. Então, a pessoa ela nunca observou, mas olha como ela gosta daquele padrão de cores. Olha como ela gosta de ou peças mais retas e imponentes ou peças mais fluidas. Como ela gosta, entendeu? A gente Entendi. tem padrões, a gente acha que não, mas a gente tem. Claro que tem pastas que às vezes vem meio bagunçado, Aham. que eu É, falo: porque "Tem a de gente tudo". falando em padrão, você Uhum. pode estar num padrão emocional Instável, instável. sem saber, nem o que que é. Isso aí, ok, já tive várias clientes assim, mas o meu papel é esse, eu brinco que assim, claro, a terapia vai ter um papel, a consultoria vai ter outra, cada um no seu caminho, mas assim, não tem problema. Até quem às vezes vem com a ideia muito bagunçada, eu falo: "Calma, eu sei que na sua cabeça nada faz sentido, mas Uhum. a gente vai destravando isso aos poucos", né. Então, a pessoa observando: "Puxa, eu nunca tinha reparado que eu não gostava disso aqui", e detalhe, ela vai começar a abrir o guarda-roupa dela, tá cheio daquilo ali lá. Porque na hora dela comprar, ela nunca parou pra perceber que na verdade ela não gostava daquilo, sabe. Ela A foi, os tipo, na elementos da emoção ou porque tá na moda ou porque ou vinha porque a alguém? vendedora às vezes estimulou, falou: "Nossa, tá lindo, maravilhoso", e a pessoa às vezes ou não gosta de comprar, sabe. Eu tenho várias clientes que elas detestam passar tempo em loja.
Uhum. Elas só gostam quando é a etapa de personal shopper, que aí eu vou junto, que aí eu já entrego tudo preparado para elas. Os looks já estão prontinhos, Uhum. selecionados. Mas basicamente então, ela vai entender o que ela não gosta e ela vai entender o que ela gosta. É o primeiro exercício, né, mesmo que sozinha, para começar a compreender essas coisas, entendeu? E aí você mesmo vai analisar se aquilo te agrada, aquilo não, porque aí a gente filtra também, porque às vezes nem tudo que nos agrada faz sentido para o nosso momento de vida, né, Uhum. para nossa profissão, para um momento pessoal mesmo, entendeu? Então, basicamente isso, acho que o primeiro passo é isso, Já adorei a começar a tarefa treinar de o casa. olhar. É, treina Já o olhar. adorei, vou fazer a tarefa de casa, Vale a pode pena, deixar. vale a pena. Ô Nadine, como que você explica essa transformação que você traz para a mulher, né, a hora que ela se vê diante, tipo, de que, o que ela está, mas aí a hora que ela se enxerga, ela vê o que, tipo, não é, que ela tá passando uma imagem totalmente, distorcida. Isso impacta diretamente na autoestima e na identidade dessa mulher? Muito. Você já pegou algumas, assim, com tipo, se olhar para o guarda-roupa e falar assim: "Acho que ela tá meio em depressão"? Esse é bem profundo, né, claro, mas Uhum. assim, o guarda-roupa ele retrata muito, com certeza, o nosso eu, né, nosso estado emocional em alguns momentos. Por exemplo, quem a pasta às vezes vem muito confusa, eu percebo que a própria pessoa ainda não sabe o que ela quer, né, então muito comum isso. E impacta diretamente, igual você falou, na autoestima, né, e É, nessa parte. autoestima e identidade. Totalmente. Porque, assim, a maioria das pessoas, elas vêm para resgatar essas 2 coisas, a identidade e a autoestima, porque elas viram que alguma coisinha ali não tá certa. Às vezes, assim, eu falo que às vezes tem pessoas que a gente precisa de uma repaginação bem grande, outras precisam de fazer uma lapidação menor. Mas todas nós, a gente está sempre em constante evolução, então sempre ferramentas, né, de autoconhecimento sempre vão nos ajudar. Uhum. Então, assim, impacta muito eu vejo na autoestima, porque durante o processo, uma das partes para mim mais, como que fala a palavra? Gratificantes, é quando eu vou fazer compras com a cliente, que é a quarta etapa da consultoria, né, para quem faz, todas as etapas. O personal shopper é aquele momento que, primeiro, eu pego muitas mulheres que detestam comprar, como eu falei, porque às vezes elas vêm de vários traumas, a mãe, a irmã, as amigas sempre opinaram, elas nunca tiveram avós ali sozinha. Hum. Outras que, assim, é tanta opinião fora que elas também já se acostumaram e elas nem fazem muita questão também de De pensar. pensar. É. Outras que são mais práticas, que elas não gostam de passar muito tempo lá. Então eu pego diversos, né, mas é muito bacana quando a pessoa veste aquilo que eu propus lá na segunda etapa, que é a da estratégia de imagem que a gente criou juntas. Ela veste, materializa aquilo e ela fala: "Gente, tô me sentindo linda e eu jamais compraria isso se você não tivesse aqui". E você quando ela tem essa experiência, dessa segunda Aham. etapa, é na casa dela com o guarda-roupa dela, ou você traz alguma coisa de fora para ela já se imaginar, como que é? Ah, boa pergunta. Então, eu tenho mudado a minha linha de trabalho, por quê? A primeira etapa é a coloração, cores, ok, cartela, a gente descobre. A segunda etapa, que é a estratégia de imagem, a gente tem encontros online, tem eram 2 encontros online, né. O primeiro é mais um bate-papo investigativo, eu preciso entender essa pessoa, por que ela me procurou, o que ela tá precisando, etc, etc, Uhum. né. Eu também passo alguns exercícios, entre elas essa tarefinha das pastas, e um tour no guarda-roupa. A pessoa vai me mostrar o que que ela atualmente usa, e eu sempre falo: "Esquece que eu não tô aqui pra julgar ninguém". Não é pra você pensar assim: "Ai meu Deus, que a Nadine vai achar, eu vou esconder essa roupa". Não vai esconder nada, você vai Aham. mostrar tudo, normal. Aí o segundo encontro é para eu apresentar a sua estratégia, a sua proposta de identidade visual nova. Nova no seguinte sentido, nem todo mundo, igual eu falei, a gente vai mudar totalmente. Outras a gente vai alinhar, mas essa proposta de identidade, imagina que fosse um treino personalizado que eu estou entregando para a pessoa. Então, assim, eu pensei que com base no dia a dia que ela me contou, no que ela almeja profissionalmente, no que ela almeja pessoalmente, no momento de vida que ela tá,
aquele padrões de peça, então o meu dossiê inclusive ele é muito visual, eu coloco várias imagens de looks prontos, eu vou explicando sobre tecido, sobre linha, sobre formas e tudo mais. Antes eu fazia essa segunda etapa online. Que eu senti a necessidade de ir para dentro da loja fazer isso com a cliente dentro da loja. Então, Uhum. eu escolho, às vezes pode ser em shopping, pode ser na rua, eu geralmente elejo uma loja que tenha a cara da pessoa, né, e não necessariamente que ela conheça ou não, então mas que eu senti que era uma loja legal, peço autorização, claro, para a loja, né. Aham. E aí, geralmente, eu fiz isso com uma cliente recente, foi muito legal. Eu sentei no cantinho com ela, apresentei o dossiê, expliquei todo ele. Aí eu falei: "Agora a gente vai provar uns 3 looks", porque não é etapa de compra, é só para ela viver aquele momento rapidinho de experimentar uma roupa. E eu montei 3 looks com a proposta de identidade nova. E foi Uhum. muito bacana. Porque ela conseguiu se ver. Então, assim, uma coisa é a gente ver um dossiê, outra é basicamente, se você apresentar um treino para a pessoa, você estando lá mostrando que a execução é essa ou aquela, a pessoa não sai muito mais confiante? Aham. É isso. Então eu mostrando para a pessoa 3 looks, nem precisa ser muita coisa, porque é muita informação que ela já vai ter recebido do que eu expliquei para ela no dossiê. Ela vai falar: "Puxa, entendi". Só que aí depois, claro, ela vai continuar no pós, eu sempre falo, meu WhatsApp fica à disposição das minhas clientes, mas aí ela vai começar a caminhar sozinha. Uhum. Aí, às vezes, ela vai olhar uma peça lá da casa dela, às vezes ela vai me mandar uma foto e falar assim: "Você acha que isso faz sentido?", né. Aí algumas, a gente vai para uma terceira etapa, que é o do detox, que é o analisar juntas, dentro desse guarda-roupa, o que faz sentido e o que não faz mais, Uhum. entendeu. Outras fazem isso sozinha, é sempre muito relativo. Mas então impacta muito na autoconfiança e nessa identidade, porque quando ela se vê ali, na sua melhor versão, mas dentro daquilo sem personagem, porque eu falo que o meu intuito é sempre despertar a melhor versão da pessoa, Uhum. né, daquilo que tem a ver. Porque eu jamais, primeiro, monto as minhas clientes de réplicas minhas, que é muita gente é claro que você sempre vai escolher uma profissional que você goste do olhar dela, que você goste do senso estético da pessoa. Você não vai contratar uma pessoa que você fala assim: "Ai, não gosto dos próprios looks que a Nadine monta", entende? Agora, você tem que entender que a Nadine não necessariamente tem a ver com seu estilo. Eu já peguei clientes variadas, clientes muito mais clássicas, clientes muito mais criativas que eu, e é isso. Então, tem essa variação muito Então grande não tem um também. padrão, assim, tipo, por exemplo, eu posso, sei lá, ser hippie e você ser mas você Clássicas, se consegue fosse que não é ter o caso, mas eu tenho uma é igual psicóloga, né, tem que ter uma imparcialidade nesse aham. sentido, então não. Agora, você igual eu falei, tem que gostar do meu senso estético, porque é óbvio que é ele que eu vou pôr em prática também junto com técnicas aí, realmente de conhecimento em si prático, mas para te sugerir algumas coisas. Então não adianta você olhar para a pessoa que você está contratando e falar: "Ai, eu sei que ela não tem, o mesmo estilo, mas eu também não gosto nem do dela". Uhum. Não Tem que ter vai tem que bater. empatia. Eu falo que tem que bater. Ô Nadine, e você, formou em direito, teve a tão sonhada OAB, que muita gente não tem, e qual foi o real motivo ou que momento você falou: "Cara, isso não é para mim"? Você sempre foi da moda? Você sempre teve esse olhar ou o que que aconteceu? Ou você foi ferida nessa área? O que que aconteceu para você mudar, assim, porque não tem nada a ver? Não tem nada a ver. Mas, bom, vou resumir, né, a história sempre é longa, mas eu vou resumir. Eu comecei a faculdade de direito por eliminação, e sendo que eu já tinha falado eu lembro no segundo ano do ensino médio, que é um ano antes da gente escolher, eu falava assim: "Bom, eu não sei o que eu vou fazer, mas direito eu tenho certeza que eu não vou fazer, Que não vai não vou fazer? fazer". Ixi. E aí, chega no terceiro ano, aquela questão de vestibular e tudo mais, de repente tem que ir lá escolher duas profissões, 2 áreas, né, 2 possibilidades lá no vestibular na época. Eu falei: "Gente, eu não sei", eu não tinha algo muito eu achava o máximo algumas amigas minhas que tinham o coração sempre pulsando para um lado, eu queria ser muito essa pessoa, que já tinha algo mais certo. Tá, falei: "Ah, quer saber, eu vou por direito", e aí eu lembro que em segundo lugar coloquei arquitetura, que até se for ver um pouco mais friamente tinha mais relação, né, enfim, com o que eu De trabalho criação e tal. talvez, entendeu.
Mas enfim, Deus tinha outros planos. Eu brinco que, assim, eu fiz 5 anos da minha faculdade pra conhecer meu marido. Ah, Entendeu? tá vendo como que Deus faz tudo certo? Assim, 5 anos, ó. Mas brincadeira, eu conheci o Renan na faculdade, então, no geral, não me arrependo. O direito, ele traz muitas ferramentas para a vida. Eu Uhum. falo que qualquer faculdade deveria ter ali um módulo de alguma coisa do direito das partes mais práticas da vida, porque tudo, tudo, em algum momento da sua vida você vai Você vai precisar do precisar, direito, né. verdade. E na minha família não tinha ninguém do direito, tanto é que eu falo, deve ter sido Deus mesmo, né, que me levou para esse caminho. Eu fiz a faculdade, no meio da faculdade já tinha percebido, falei: "Ai, não sei se isso aqui é pra mim". Fiquei meio receosa, mas como eu não tinha certeza do meu plano B, que era mudar pra arquitetura, eu sou muito realizadora de tarefa, no sentido assim, dificilmente eu vou deixar pra trás alguma coisa que eu comecei. Hum. Não, eu não consigo isso, ainda mais que eu não tinha algo muito certo. No meio da fa Não me pergunte da onde surgiu isso, que eu nem eu sei, de verdade. Quando me perguntam, eu falo: "Não sei, gente". Eu sei que no meio da faculdade, vendo que não era muito pra mim, eu convenci meu pai e minha mãe a me emprestarem um valor pra eu ir em São Paulo comprar roupa, que eu ia começar a vender roupa. Uhum. Eu sempre gostei, de não é Empreender? como que eu vou dizer? É, os meus pais sempre foram, né, empresários e tudo mais, do comércio, mas eu tinha um trauminha do empreender, por conta do que eu via, né, em casa, Uhum. mas eu sempre gostava dessa parte da roupa, da vestimenta, sempre me agradou. Nunca fui aquela pessoa de ver desfile, mas sim de eu gostava de ajudar minhas amigas, eu gostava de quando a minha Ah, mãe você ia era numa aquela amiga, loja. tipo: "Eu vou sair e vou ligar para a Nadine"? É, geralmente as pessoas me perguntavam, entendeu? "O que Ah. que você acha? Você gosta? Não sei o que lá". Nunca liguei de emprestar, sempre adorei emprestar minhas roupas, achava o máximo ver a pessoa bonita com a roupa que eu emprestei. E você sempre então foi, teve esse olhar para moda, Exato, só que nem eu independente do percebi. ah, entendi, mas Entendeu? já viam em você? Já vinham em mim, é Uhum. exato. Enfim, no meio da faculdade vendi, vi que era difícil conciliar o direito com isso, né, que tinha que querer muito, falei: "Não, quer saber? Vou terminar, depois que eu terminar eu escolho o que eu quero, no sentido se for outro caminho". Terminei, aí eu lembro que eu trabalhei um tempo com meu pai na época, não tinha nada a ver, era outro tipo de empresa, o que eu sempre nunca quis e tudo mais. E aí eu pedia para Deus, falei: "Senhor, por favor, o que é para mim? Qual é o meu propósito, o meu chamado? Eu tô muito perdida". Eis que abri, uma loja em casa, assim, na verdade, né, voltei a comprar roupa para vender e achava o máximo aquilo de ajudar as pessoas e tudo mais. Eu não gostava da parte que me lembrava o comércio em si, e aí Aham, vem os traumas, aham. né. Mas o resto eu gostava muito de ver as pessoas, de ir lá escolher em São Paulo e tudo mais. Eu tinha o quê? 22 anos, eu ia sozinha, de ônibus, me aventurava, né. Independente. Muita gente fala: "Nossa, você ia sozinha", sozinha, adorava. Enfim, mesmo assim, eu sentia que não era ainda isso. Até que um dia uma amiga chegou pra mim, eu vendi uma roupa pra ela, eu vendi uma roupa num sábado, ela precisava usar no domingo, eu fiz todo um corre pra ela, porque precisava ajustar em costureira, eu liguei pra tia do Renan, né, pra minha tia, eu falei assim: "Por favor, eu preciso de", agilizei. Eu sei que depois de um tempo ela falou pra mim assim: "Você já ouviu falar sobre consultoria de imagem? É a sua cara". Eu nunca tinha ouvido até então. Isso foi 2019, 18, 19, eu acho. Não tinha ouvido falar. Coloração pessoal, muito menos, isso era uma coisa, pensa, hoje é muito dita, mas antes era pouquíssimo. E aquilo ela falou, eu peguei, falei: "Tá". Falei: "Tinha pedido pra Deus mandar uns sinais", esse daí foi Aham. meio engraçado, nunca tinha ouvido falar. Fui num retiro uma vez, que tinha nada a ver com, né, era retiro da igreja normal, e 2 meninas no banheiro, enquanto se arrumavam, perguntaram assim: "Nadine, você prefere esse aqui ou esse aqui?", um brinco. Aí me marcou, falei: "Gente, eu não conhecia muito essas 2 pessoas pra elas, assim, se sentirem super assim, ah, À eu vou perguntar vontade pra pra ela". Eu achei legal aquilo, falei: "Caramba". E aí uma delas soltou assim: "Ai, meu sonho é passar uma tarde no shopping com a Nadine fazendo compra". Falei: "Gente, isso tudo tá muito, né, muito estranho, assim". E aí eu fui ligando, eu falei: "Deus, acho que é o Senhor me encaminhando". Foi aonde eu busquei, em 2019 o curso da coloração, eu comecei só atendendo coloração, só descobrindo as cores que mais favoreciam as pessoas, e aí foi depois as pessoas pedindo: "Tá, e tem mais? Tem outra etapa?". Aí em 2020, no meio da pandemia,
eu fiz o curso da que eu poderia atender como um todo, a fazer compras, a fazer detox no armário. Então, como isso, né? É isso. Fui meio que entendendo o direcionamento de Deus para onde ele queria me levar, assim. O Gente, direito era que para conhecer o Renan, extraordinário. ou quem sabe, né? Eu sempre brinco que nunca diga nunca. Eu falo, eu não peguei a OAB, mas ela ainda tá lá. É, Eu passei. não, Vai você não vai saber. precisar. Nadine, você quando, você fala assim, o seu olho brilha, né, e assim, se alguém me pergunta: "O que que é propósito para você?", né, eu acho que propósito é aquilo que você faz de uma forma tão natural, que você nem vê e que te traz tanta alegria, tanto prazer e que ele sempre está relacionado a servir ao próximo. Na Sim. minha humilde opinião, propósito significa isso. E ouvir realmente você falando, né, do cuidado, do que é, do como faz, eu acho extraordinário. E assim, a auto você nos ensinar, você, né, a sua profissão nos ensinar, ela tira de nós uma certa insegurança, um medo, porque às vezes, assim, sei lá, numa entrevista de emprego, como que eu vou? Como é que é isso? Como que eu tenho que me apresentar? E se você não tiver esse conhecimento, que não é simples, né, eu sempre gostei, eu sempre achei bonito, mas eu nunca tive coragem de falar assim: "Não, eu quero isso". Eu sempre fui da base, tipo, um short jeans, uma camiseta e um Não tem erro, tênis, né? não erra, o preto com o branco e tal, nunca errei. Mas eu percebo que, quando eu era mais jovem, eu usava, tipo, muitos decotes com curto, não, Uhum. oi não, não combina, né, ou é uma coisa ou outra coisa. E aí eu tive que passar por esses constrangimentos da minha humilde eu, né, falando Aham, sobre a aham. Letícia, para que eu pudesse então, evoluir e não ter mais, essa prisão. Eu acho que essa é a palavra, vocês nos tiram de uma prisão, em relação à vestimenta, de insegurança, e nos devolvem a liberdade de falar assim: "Não, hoje", e a consciência de que: "Poxa, hoje eu posso estar despojado, porque eu estou em casa, estou no domingo em família e tal, não, hoje eu vou em tal lugar". Você acredita, que nós somos, várias em um? Hum, Existe isso? Como existe? explica isso? Tá, como explica? Vamos lá. O meu trabalho, eu gosto de uma linha em que eu não coloco ninguém em caixas, tanto é que eu coloquei o vestir fora da caixa, né. Mas eu gosto de algumas técnicas que nos ajudam até para eu explicar para cliente algumas coisas. Existe uma das técnicas da consultoria que fala dos 7 estilos universais. Esses 7 estilos universais nada mais é do que uma teoria criada por uma consultora norte-americana, que é a Alice Parsons, que ela fez um estudo com algumas mulheres durante um tempo e ela percebeu elementos de repetição, alguns padrões em algumas mulheres. E ela notou que ela conseguiria encaixar isso em 7 estilos diferentes. Então Uhum, ela percebeu que, aquele grupo ali, elas priorizam sempre algo mais atemporal, algo mais minimalista, não chamar tanta atenção, elas são mais clean. Esse outro grupo é totalmente o oposto. Olha como elas gostam de cor, textura, estampas, trazer personalidade, mostrar muitas coisas. Olha como aquele grupo ali gosta de um decotinho, gosta de uma coisa mais justa, como fala, um corpo, uma silhueta mais desenhada. uhum. Então, ela percebeu os 7 estilos. Então, a gente tem, né, o que é chamado de estilo clássico, estilo elegante, que não é para considerar o elegante só esse estilo mais elegante, vamos ser fiel ali ao que ela falou, estilo elegante, estilo romântico, estilo sexy, estilo criativo, estilo dramático, que eu tô esquecendo? E o esportivo, Uhum. tá. Adoro esse. Então, o que que acontece? A gente tem uma tendência maior, né, aos elementos de um, 2 e ok, normal. Mas isso não significa que a gente tem um estilo e vai passar o resto da vida com ele. Então, essa questão de sermos várias em um só. Sim, quando eu vou fazer a identidade visual de uma cliente, quando eu vou fazer essa estratégia, eu percebo que tem elementos de alguns estilos que ela não tem absolutamente nada a ver e muito menos que ela quer ter a ver. Detalhe. Outros que alguns já são muito enraizados nela e outros que ela gostaria de acrescentar. Então, vai ter momentos e momentos. Por exemplo, vai ter momentos que essa pessoa. Vou tirar por base o meu estilo, vai. Eu tenho uma mescla muito grande, especialmente entre os elementos do estilo elegante e os elementos do estilo dramático.
Se for olhar friamente na internet, no que o Google diz, né, sem esse conhecimento de lapidação, o estilo dramático vai te falar o seguinte, que é a pessoa que gosta de usar preto, ela gosta de coturno, ela gosta de unha comprida, ela gosta de força, de drama, de seriedade, de peso. Só nada a ver comigo, não tem nada a ver comigo. Mas, se é uma pessoa que tem, conhecimento sobre isso e entende, o drama, o estilo dramático nada mais é do que a pessoa que gosta de imponência. Ela gosta o que que a Alice Parsons ela disse, né, eu fiz um curso com uma consultora que é minha professora, que ela fez o curso com a Alice, então é legal que a gente pega lá de quem fez, né. Aham, bebe da fonte. Exato. Então, o que que é o estilo dramático? É aquela mulher o que que é a teatralidade, a drama? É a mulher que ela não chega num lugar e ela vai passar despercebida, então é sempre um brinco maior, um anel maior, Aham. entendeu? Às vezes é uma linha e uma forma mais geométrica, mais imponente, não necessariamente uma mulher sempre muito fechada, Tem uma sempre muito referência, de uma uma pessoa artista, alguém tem, assim tem. que pra gente Tem um filme que chama O Diabo Veste Prada. eu nunca assisti esse filme, você Eu já acredita? então Assisti. depois assiste, é interessante pra isso. E é Miranda? Eu acho que é Miranda o nome da personagem, que ela é o cúmulo, digamos que o estereótipo bem forte do estilo dramático. É Aham. aquela mulher com bastante drama mesmo, entendeu? Tanto nas cores muito contrastantes, ela sempre tá com acessórios muito imponentes, esse seria o estilo dramático, tá? Uhum. Se eu fosse essa pessoa que intitularia e colocaria a pessoa numa caixinha, eu olharia para o estilo dramático e fala: "Nossa, eu gosto de alguns elementos, mas eu não sou totalmente isso". E aí, o que que a gente descobre? Que eu também tenho muito do elegante. Eu gosto de uma certa leveza, eu gosto de trazer feminilidade, eu gosto de harmonia. Eu não gosto só daquele impacto, eu gosto que ele tenha harmonia, que seja mais leve. Então, eu mesclo essas 2 coisas, e aí eu chego no meu estilo. Uhum. Então, esse é o cuidado que eu como consultora tenho que ter, ou a própria pessoa se ela for tentar fazer isso sozinha, né, Uhum. aquele negócio de vou tentar fazer sozinha em casa, ela nunca vai ser uma coisa só, mas ela também não vai ser tudo junto, que essa é a salada mista que todo mundo faz, às vezes, quando vai comprar, quando não tem esse autoconhecimento. Ela vai ter um monte de peça com decote, uma hora muito fluida, uma hora muito cheia de estampa, uma hora muito clássica. Você fala: "Gente, o que afinal de contas essa Você é pessoa é?" contra ou a favor de estampa? Ah, eu sou a favor, eu acho que tudo depende. Eu particularmente detesto o termo brega e chique, eu não gosto disso, acho que isso Uhum. não tem nada a ver com isso, tem a ver com uma estampa harmônica, uma estampa que você vê uma harmonia entre o que tem nela e aquela que é uma poluição visual, que não é bonita, que não traz um elemento bacana para o visual. Tem pessoas que a estampa é bacana, tem outras que não. E aí, o que que eu sou contra hoje como consultora tecnicamente falando? No guarda-roupa é interessante, por exemplo, que fosse uns 70% de peça lisa e só uns 30 de peça estampada, e muita gente faz o inverso. Hum. Por quê? Aí tecnicamente explicando, estampa marca. Estampa, você vai usar 3 vezes, ficou já bem presente aquela estampa em você. Dificilmente é uma estampa leve que ninguém repara. Já a estampa lisa não. A estampa lisa você consegue a peça lisa, você consegue mudar a calça, mudar a blusa ou vice-versa, e dificilmente, se você for boa nisso, né, e conseguir mudar, as pessoas vão observar. Então por uma questão mais de combinação, E praticidade. de montagem de luxo, ó, de montagem de looks, que eu sou mais a favor do liso, mas eu já fui muito mais estampada do que eu sou hoje, mas eu começava a ver isso, falava: "Putz, parece que eu tô sempre igual", mas era por isso. Às vezes quando É eu o repetia padrão. a estampa ficava muito marcante, muito batido, entendeu? Nadine, quando a gente fala de recepção, de repetição Uhum. e padrões, você acredita que nós temos muita influência do nosso passado? Tipo, minha mãe, minha tia, não sei o quê, e aí eu repito isso? Com Também tem? com certeza, muito, muito, muito. Tanto é que o estilo ele é formado por 2 coisas muito importantes, tá. A primeira delas é onde entra isso aí, que é a parte enraizada da coisa, que é a essência. Uhum. A essência é a parte do estilo que tem a ver com cultura, crença, criação, o meio que ela nasceu e tudo mais. Então, é aquilo que desde sempre, ou imposto ou por natureza da pessoa, ela gosta daquele estilo.
Sabe, quando a mãe às vezes você pode estar adulta, a mãe fala assim: "Você sempre gostou disso aí? Uhum. Você né, sempre foi pra esse lado". Tá, essa é a parte do estilo que a gente fala que é mais imutável. Qual que é a parte mutável do estilo? O estilo de vida. O que que é o estilo de vida? É o hoje. Hoje a Letícia é mãe, esposa, né, tem a parte profissional, tem uma série mora em Campo Grande, Hum. então tudo isso influencia. Se a Letícia de repente muda para outro país, muda de profissão, tudo isso impacta diretamente no estilo. Ah. Aham. Então, qual é a parte do estilo que mais faz a gente mudar? A mudança disso, de estado civil, mãe ou não, mudança de profissão, a Nadine é advogada e a Nadine consultora se vestem de formas diferentes. Eu provavelmente teria um guarda-roupa diferente, mas não é porque é 2 pessoas diferentes, é por conta de adequação. Ah, o meio então te pede que você tenha uma vestimenta Com adequada. certeza. Então, vamos lá. Hã. Como então que eu escolho deixa eu melhorar a pergunta. Tá, tá. O ambiente, ele Uhum. exige que eu esteja de uma forma adequada. Ok. Mas tem pessoas que não têm esse filtro. Tá. Como que eu ligo esse filtro? Por exemplo, eu vou num casamento não é para você ir de calça jeans, short e camiseta, Uhum, mas tem gente que vai. uhum. Como é que você vai falar para essa pessoa, né? Então, quando que eu observo a roupa que eu po não, em tal lugar eu posso ir assim, em tal lugar eu posso ir assim. Como que é isso? Contratando uma consultora. Brincadeira. Depois que eu sou de contratar a Não, não, falando Nadine sério, além de, claro, contratar uma aham. profissional para te ajudar nisso, é desenvolver uma capacidade de como é que eu vou dizer assim? Meu Deus, ser mais sensível às coisas no sentido, assim, igual você falou. Vamos lá, vamos falar de uma forma bem técnica, bem racional? Para você ser chamado para um casamento, poxa, a pessoa, além dela ter o carinho de chamar, ela tem um gasto, né, para Uhum. você estar ali naquela festa. Por questão de educação, faz sentido uma pessoa, ela ir de, sei lá, de chinelo e calça jeans, num ambiente que foi todo pensado por meses para ela estar ali? Não. Então a adequação também está ligada a bom senso. Era essa a palavra que eu queria lembrar, bom senso. Então é você, eu acho que não precisa ser nem de mais e nem para menos, é a medida da régua. Eu sei que muita gente fica presa nisso de: "Ai meu Deus, eu tenho medo de estar errada, estar equivocada", não. Eu falo: busque informações. Por exemplo, vai lá no Google, o que se veste num casamento. Se a pessoa te manda um traje lá, que às vezes algumas pessoas ainda gostam disso, né, o traje esporte fino, o traje nã tem nomes. Mas se não, busque informações de outras pessoas, de amigos. O que que você vai usar? Que geralmente as pessoas usam, entendeu? Tira ali como uma média daquilo. Isso já vai te dar um bom norte. Não fique presa a isso, porque tem gente que precisa sempre de aprovação de todo mundo. Uhum. Ai, se o amigo X deu um detalhe que ele não gostou, ah, pronto, então eu vou me desmontar inteira. Não. Aí também tem que ter autoconfiança. Aham. Mas eu acho que esse bom senso e adequação, eles andam muito juntos, sabe? De o meio te pede algumas coisas, mas é por uma questão disso, de bom senso, entendeu? Exemplo, como que eu iria para uma audiência de mini saia e decote? Tem senso eu ir para uma audiência, né, vamos pensar no Uhum. eu, Nadine advogada, de mini saia e decote? Não tem. Então, tem sentido eu ir num parque de salto alto? Também não tem. Hum. Então adequação é isso, é você entender aonde você vai, o que que meio que pede e as necessidades daquele ambiente. Ô Nadine, e existe então uma roupa padrão Hum, para você não errar em qualquer lugar? Por exemplo, eu vim aqui gravar um podcast que não é nada, uhum. e daqui eu vou passar num café, ou eu vou visitar alguém, ou se eu precisar, sei lá, entrar numa igreja, existe uma roupa assim, fala: "Ó, coloca essa, que você vai estar adequada em qualquer ambiente", existe? Eu queria muito falar que existe. Sabe aquela pergunta de 1 milhão de: "Eu vou vender um curso que eu vou te contar qual é a roupa". Que Gente, você na não é. minha visão, não, Lê. Porque assim, como é que eu vou dar a mesma receita de bolo para quantos milhões tem no Brasil? 22 milhões. Ai, não Nossa, eu tô sei. perdida, enfim, mas, tem muitas pessoas, tá. Aham. Mulheres, então, nem se fala. Como é que eu vou falar para elas: "Então, seguinte,
Eu tenho uma estratégia aqui que serve para todos vocês. Eu, Nadine, não acredito nisso. Na internet, a gente vê muita listinha pronta do seguinte, ó: peças essenciais no guarda-roupa de uma mulher. Camisa branca, calça preta, um escarpin, eu já vi muito, um blazer preto. Gente, eu não tenho blazer preto e provavelmente não sinto falta dele. Camisa branca, gosto. Tem gente que não gosta muito, mas assim, camisa branca vai. Pode ser, só que aí é que tá. Olha o perigo de eu falar um negócio desse, por exemplo, se eu falasse que tem um look pronto. Tem um monte de modelos de camisa branca possíveis da gente comprar. Às vezes eu falo camisa branca pra você, você pensa naquela camisa do Dalina, bem social. Hã. Eu já penso naquela camisa mais oversize, de um pouquinho mais despojada, que eu consigo pôr uma parte para dentro pra então como eu vou colocar isso numa caixinha de: "Ó, isso aqui vai dar certo para todo mundo"? Não consigo dizer um look ou uma roupa que dê certo para todo mundo. Eu acho que assim, o que que eu penso? A gente pode criar uma listinha que aquelas peças são muito bacanas de ter, mas você vai ter que buscar qual é a modelagem dentro do teu estilo. Por exemplo, eu acho sim que valeria a pena cada pessoa ter um jeans. Qual jeans? Não sei. A fulana vai gostar do skinny, a wide leg vai mais fazer sentido, a outra a mom jeans vai fazer mais sentido. Eu, por exemplo, não tem nada a ver comigo a skinny, nada a Uhum. ver, não Que é a valoriza que justinha. é a justinha. Eu já usei muito mais nova, mas não é nem questão de idade, é questão assim, hoje eu vejo que ela desvaloriza totalmente o meu corpo, porque eu tenho essa região do culote maior, então o que que a skinny faz? Um V no corpo. Ela acentua tudo que tá aqui, ela afina o que tá aqui. Se eu já sou grande aqui, o que que ela vai fazer? Vai aumentar. Ampliar. Então, por exemplo, eu, por exemplo, se eu fosse comprar, eu ia comprar ou uma mom ou uma wide leg, que é a retinha. Aham. Aí, às vezes, você vai falar: "Ai, eu gosto de X". Ah, uma camisa branca, legal, acho camisa branca legal, mas eu vou mais na oversized. Outra pessoa já fala assim: "Ah, não, eu gosto um pouquinho mais acinturadinha". Tá, que mais? Eu acho que um salto bloco, né, é algo legal para todo mundo se ter. E aí vai depender de qual o seu salto bloco. Eu, por exemplo, um salto bloco dourado, aquele dourado metalizado, não muito amarelado, pra mim é muito coringa. Você consegue ir num cafezinho com as amigas, você consegue trabalhar, você consegue, dependendo do ambiente, claro, né, em va no aniversário, em jantar, tarará. Pronto, ó, peguei aí 3 peças que seriam mas agora falar X do modelo Y, né, eu acho arriscado, assim. Puxa vida, gente, eu achei que eu ia ter a resposta Ela de ia milhões. tirar isso, Tô nossa. arrasada, não O consegui. título do podcast é "Encontrei o segredo", É. mas não vai ser. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar, que existe a Brisa que é uma loja de roupa feminina especializada em mulheres. Ela ama, trazer para você elegância, sofisticação, praticidade, autenticidade, que é a Brisa Shop, a sua loja de roupa feminina. Inclusive eu tô aqui toda de Brisa Shop, fica aqui meu muito obrigada, é uma parceira que eu amo demais, amo de coração. Tem também a Agiliza Beleza Express, agilidade na escova, unha e make sem hora marcada. Que mulher que não precisa disso, né, Com Nadine? Que certeza. vive correndo e aí a gente precisa, então, ficar lindas, plenas e belas sem hora marcada. Agradecer também a Sacra, que é a sua agência de marketing, soluções em comunicação e conteúdo, e também ao Dr. Renato Figueiredo, do Instituto Renato Figueiredo. É o médico que te ajuda a melhorar a sua saúde sem ajuda de medicamentos e com a visão de um tratamento integrativo e além do Card Saúde, que é o seu cartão de saúde, que te traz inúmeros benefícios. Ele tem mais de 250 médicos credenciados, tem mais de 30 clínicas credenciadas para que você possa realizar exames com descontos. Tem também clínica de pet shop, enfim. Card Saúde cuida não só da sua família, mas também do seu pet. E a Arcos, que é a Arcos e a Arcos Training, que é a sua clínica especializada em saúde integrativa holonômica. Fica aqui o meu muito obrigada. Nadine, a gente sabe que tudo impacta, né, no nosso corpo e a imagem, né, é uma delas. E assim, ainda existem pessoas que não acreditam muito, né, Hum. acham que pouco importa, mas eu ouvi uma palestra sua, que eu fiquei chocada, que você chegou lá e falou assim
calma minha palestra. E Deus me falou: "Hã? Eu tenho 7 segundos só pra te Convencer, impactar, pra te talvez, né. ouvir e não ser visto". O que que é isso? Qual que é o poder da autoimagem? O poder é grande. Quem quem descobre isso e quem para de tentar lutar contra a corrente já entende muita coisa. Então, o que acontece? Não é achismo da nossa cabeça de consultora, tem várias pesquisas, né, sobre isso, tem vários dados prontos que é, aqueles 7 segundos que eu usei, ele é uma das pesquisas que ele fala que assim, a primeira impressão, ela é feita nos primeiros segundos de uma conversa. "Ah, então só naquilo ali", não, não é que assim, a pessoa vai ficar só naquilo ali, mas é certo, a pessoa olhou para você, ela visualizou, ela vai ter uma sensação. É a mesma coisa, eu falo que eu derrubo qualquer argumento com aquela história do leite condensado. Não Sim. sei se você lembra lá, que é o seguinte, se eu trazer 2 latas de leite condensado aqui para vocês, uma toda variada, outra toda certinha, e eu pedir: "Escolham qual vocês querem". Ninguém, nenhuma das palestras até quem falou assim: "Ah, se for o mais barato eu escolho a variado", falei: "Não, Não tem essa opção. não, tudo em condições em pé de igualdade, os 2 os mesmos valores, o que que você escolhe? Você vai escolher o da embalagem mais apresentável. É assim que as pessoas fazem com a gente. Por que que, por exemplo, vamos falar de um lado sair do ser humano, mas de um lado mais industrial. Por que que gasta-se rios de dinheiro ali, no sentido de, às vezes, desenvolver um rótulo do produto se fosse fútil? Se ninguém escolhesse pelo rótulo? Não. Escolhe. Às vezes, por exemplo, tem eu e várias outras profissionais. Por que que alguém vai me eleger? Pela minha comunicação, que aí tem até um triangulinho, né, que eu levei lá no dia lá, imagina que é um triângulo. Aparência, comunicação, comportamento. Então, cada um tem a sua função. Que acontece? Muitas pessoas se preocupam com a comunicação. Por exemplo, né: "Ah, não, Uhum. mas eu falo bem. Ah, não, mas eu estudo oratória, eu não sei o quê", e enfim, eu sei muito do meu produto, tal. Às vezes até tem um comportamento legal, mas a hora que ele chega, ele, a pessoa não vende o próprio produto através dela mesma, né. Então isso vale para produto e vale para serviço. Eu tenho que te convencer que eu sou uma boa profissional, você me vendo. E, obviamente, também com o que eu estou falando e o conhecimento técnico, mas muitas A pessoas congruência. exato. Às vezes elas nem compram o restante, porque você já não convenceu. Aqui, ó, tanto é que tem uma frase que eu usei naquele dia da Hyped, que é o seguinte: "Antes de você ser ouvido, você é visto". Simples. Eu cheguei, até eu pegar o microfone, nã as pessoas já estavam me vendo. Então, assim, isso não é sobre, igual eu frisei muito lá, não é sobre marca, não é sobre vestir luxo, é sobre você treinar o seu olhar para você transmitir os elementos que têm a ver com você, aquilo que você quer comunicar. Eu tenho clientes, por exemplo, que me procuram e falam: "Nadine, eu tenho uma imagem muito menina, muito angelical, eu acabei de me formar, eu preciso passar credibilidade". Beleza, a gente trabalha em cima disso. Outras que é o contrário: "Nadine, eu sempre fui muito forte, sabe, a minha profissão sempre me pediu muito isso, às vezes eu sinto falta de comunicar uma proximidade, uma feminilidade". Olha que loucura, eu atendo pessoas Opostos. totalmente diferentes. Então, essa questão a pergunta era, Lê? O que que era? A pessoa já falou tanto que até se perdeu na pergunta, mas basicamente você falou se a aparência Importa. então, O ela qual é o poder da o autoimagem. poder. O poder é enorme, é isso, é a gente entender que sim, nós, validamos muitas coisas através dessa imagem, entendeu. Só que não é só ela, que eu acho que o que muitas pessoas lutam e brigam contra e acham, que é que a gente tá falando que vale só a aparência. Que se Uhum. a pessoa tá com uma roupa bonita, ela pronto, tá tudo certo. Tem até um versículo Só não que abrir a boca. que eu até ela abrir a boca. Uhum. Que ó, tá em Mateus 23, 27, que dizem: "Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície". É isso que a gente também não pode ser. Quando a gente fala da imagem, a gente não tá falando isso. "Ai, lindo, maravilhoso, olha como, né, a apresentação dessa pessoa é impecável, a imagem dela é incrível". Abriu a boca,
Acabou com Totalmente tudo. diferente. Ela coloca pra fora o que tá lá dentro que é péssimo. Hum. Então não é isso quando a gente fala. Então quem tem essa imagem de futilidade da imagem, pensa muito isso, que a gente tá falando de investimento, de pagar caro, de usar marca. Não, a gente tá falando sobre quem é você. Sabe o que essa amiga Uhum. perguntou lá? Precisa ver você na roupa. O problema é isso, a gente ser bonito por fora, mas por dentro cheio de ossos e todo tipo de imundícia. É isso que o Senhor não se agrada, eu creio muito nisso, Sim. né. Então, é E isso. ele é apaixonado por beleza e elegância, né. Ela falou assim: "Dá uma olhada Lindo, não é? nessa orquídea, ela é natural. Aham. Olha que coisa mais linda de cores, ó, verde com roxo, com branco, com amarelo", né. Eu falo assim: "Jesus, ele se importa com o belo, a natureza é incrível, é tudo muito lindo, é tudo muito organizado", porque ele realmente ele sabia desse impacto, né. E Nadine, se vestir bem, Hum. somente com roupas caras? Não, com Porque certeza. às vezes a pessoa tá assim: "Imagina que eu vou contratar a Nadine, ela vai me levar numa loja e não sei o quê". Como que então, escolher? Pode ser loja de departamento, pode ser a loja como que eu faço essas escolhas? Tá, eu quero só fazer um adendo numa coisa bem legal que você falou aqui, que tem até um reels que eu fiz uma vez no meu Instagram, que é, às vezes tem muita gente que tem dúvidas sobre combinação até de cores, né, "Ah, não fiz coloração e tudo mais". Uhum. A gente fala: "Busca na natureza", Deus é tão perfeito que ele dá a sugestão. O roxo e o rosa, eles são cores análogas no círculo cromático. Cores análogas é cores que estão lado a lado, elas comunicam essa harmonia sem dar muito contraste, e é exatamente as cores dessa flor. Então, às vezes, assim, se a gente olha cores de flor, cores de pássaros, lá no meu reels tem isso, Uhum. é prontinho ali, ó, você fala assim: "Nossa, eu tô sem ideia", você busca na natureza, você consegue encontrar muitas ideias prontas, às vezes sem Pinterest, só ali na natureza. Então, Uau! tá pronto, Tá vendo como que o tá. criador Ele é ele é perfeito. fora da curva, Mas é né? por isso que a gente tem que ter essa sensibilidade, esse olhar que é totalmente, eu acredito, é totalmente construível, tá. Sim. Porque muita gente pensa o seguinte: "Ai, não nasci com isso, não nasci num lar em que a minha mãe se importava com isso". Já peguei várias clientes, eu falo: "Gente, não tem problema nenhum". É igual um vídeo, eu não sei se eu passei lá na Hyped ou não, acho que não passei. Mas é que quando a gente vê aquelas pessoas nas Olimpíadas saltando em varas, por exemplo, a gente Aham. pensa assim: "Ah, meu Deus", sabe, parece fácil para elas aquilo, só que ninguém vê todo o treino que tem por trás. E Uhum. o estilo é isso. Então, assim, se você se esforçar, você vai aprimorando o seu olhar para os pequenos detalhes. Então, para mim, é super construível isso. Uhum. E aí sua pergunta era sobre Lojas. lojas, tá. É somente roupas de marcas ultra estruturadas ou não? Ai, gente, não. Nem eu sou assim, quem dirá as clientes. Então eu sempre brinco o seguinte: o bolso da minha cliente é o meu guia, tá. Uau. Então, especialmente na etapa de compras, tem clientes que elas têm vergonha e medo de vir perguntar pra mim. Primeiro, às vezes, o valor do serviço, tem muita gente que fala assim: "Nossa, nem sei porque que eu fiquei com tanto medo de perguntar". As pessoas têm. E principalmente, Nadine, quanto eu precisaria gastar numa etapa, exemplo, de compras, né? Uhum. Porque ela pensa: "Vou contratar uma profissional, ela vai falar o quê? Uns R$ 30.000 para eu gastar". Eu falo: "Primeiro, quem vai me dizer quanto tem disponível é você". Óbvio que eu sou muito sincera. Se eu vejo que a pessoa, ela tá me contratando e a gente viu pelo guarda-roupa dela que ela precisa comprar parte de cima, parte de baixo, vestido, calça, vestido, sapato, bolsa, acessório, tudo. Ela precisa comprar de tudo um pouco. E ela fala assim: "Nadine, então eu tenho R$ 2.000". Eu vou falar: "Não conseguimos fazer tudo isso. Não dá hoje em dia. Pode ser nas lojas mais baratas, mas não dá". Então, eu sempre sou muito coerente com isso. O que a pessoa está precisando. Prioridades. Exato, prioridades. Uhum. Então tá, então primeira coisa é isso, o que ela está precisando. Segunda coisa é, qual é o orçamento que ela pode me dar? Né, que ela fala assim: "Nadine, vou disponibilizar para a gente gastar nessa etapa juntas X". Lembrando que, por exemplo, muitas lojas parcelam, muitas lojas, né, porque não vai Uhum. estar pagando tem o custo óbvio do meu serviço, mas essa parte elas pagam para as lojas, então a loja tem ali o sistema de parcelamento, enfim, delas, etcétera. E aí eu também vou buscar lojas que sejam condizentes com essa pessoa. Então, por exemplo, tem uma cliente minha que ela tinha uma disponibilidade legal ali do valor, mas ela não se importava com a marca, ela se importava de
a roupa vestir bem. Sabe onde a gente encontrou as melhores peças de parte de baixo? Na Hã. Renner. Por Uau! quê? Porque infelizmente, a gente está vivendo uma fase que as modelagens das roupas estão cada vez menores. É assustador, assim, sabe. A gente pega um G e fala: "Gente, isso é forma de P". E às vezes a gente, pô, a gente é brasileira, a gente tem ali um bumbumzinho a mais, né, uma coxa e tudo mais. Às vezes é um 42 que as lojas de departamento são mais fiéis nessas numerações. Então, Entendi. assim, não existe um padrão, não existe um lugar que eu vou com todas as clientes. Existem agora, é óbvio que eu tenho que ter essa esse senso estético e senso crítico de mostrar para cliente de que nem tudo é pelo valor. Eu até mostro que qualidade é melhor que quantidade. Então, às vezes, Uhum. ela tá acostumada a ir na loja e comprar 10 pecinhas de R$ 10. Aí ela tem um monte de peça, mas que, assim, dura 3 meses lá no guarda-roupa, porque vai lavando e ela vai esfarelando na máquina. Uhum. E eu falo assim: "Vamos mudar? Vamos ter uma peça de R$ 100? Entende? E não é só pelo valor, é pela qualidade. Aham. Então é óbvio que, assim, às vezes ela era É uma acostumada a ir economia. exato. Às vezes ela e a peça vai durar 2 anos, ao invés daquela que durava 3 meses. Olha a diferença. Então Entendi. eu ensino a pessoa, né, e tento colocar na cabeça dela de que, ok, se ela era consumidora dessa loja, não vai fazer sentido a gente ir. Mas muita gente acha isso: "Ai, ela vai levar nas lojas lá do shopping caríssimas". Não. Uhum. Inclusive raras as vezes a cliente tem essa disponibilidade que ela vai nas lojas mais caras, a não ser aquelas clientes que já têm esse costume, que já é algo dela. Mas no normal a gente tem uma variedade, a gente mistura o que tem dentro do shopping com o que tem na rua, então eu ia falar, não é o céu é o limite, é o bolso da cliente é o limite. O cartão dela e o que ela quiser. Ah, Nadine, você ficou um tempo fora do país, né, você ficou 7 meses em Portugal. E aí, como que é? Tem muita diferença do brasileiro para o pessoal de Portugal? Nós realmente a brasileira, a mulher brasileira, ela é diferente? Ela tem mais, mais olhar para essa parte de estética, assim? Como que é? O que que você percebeu, assim, de diferente lá? Bom, vamos lá. Eu passei 7 meses, eu falo que foi um experimento social para mim, né, porque foi 7 meses vivendo num outro país, numa outra cultura, tudo do zero, a gente não conhecia ninguém quando a gente foi para lá. Renan foi estudar, né, foi fazer uma pós-graduação, eu, óbvio, sou esposa, aproveitei e fui junto, né, tem gente perguntando: "Nossa", você fala: "Claro, gente", né, Meu sou marido. meu marido e ia aproveitar de viver ia deixar de viver uma coisa dessa? Não ia. Bom, eu fui para lá com o meu marido, com o meu material e com a coragem. Porque eu falei: "Não sei o que eu vou encontrar lá, pessoas abertas ou pessoas muito fechadas a conhecerem meu trabalho". Então eu fui realmente de coração muito aberto a isso. "Ah, Deus, se eu atender, ok, se eu não atender, paciência", porque Uhum. 7 meses você ser conhecida e você fazer ali uma cartela de clientes ia ser muito difícil, né. Enfim, então, assim, primeiras impressões que eu tive muito forte lá. A brasileira é uma referência, tá, até Tá. fora do país, sobre não só estilo, mas na verdade sobre o se cuidar. A brasileira é muito vaidosa, tá. Então, especialmente lá em Portugal, tem uma influência muito mais do que eu imaginava do Brasil, das brasileiras, no sentido desde uma unha, desde a maquiagem, do cuidado com o cabelo e tanto é que, assim, lá dos 7 meses que eu fiquei lá, eu não frequentei salão, eu não fui eu fazer minha unha, eu até porque eu já sempre soube fazer isso. Aqui a gente tem muito mais esse costume, por exemplo, Sim, lá imagina, eu não vivo sem, de lá jeito nenhum. é, entendeu? Aqui eu também sempre tive essa cultura, mas lá, por exemplo, as pessoas não iam toda semana no salão, lá elas fazem aquelas unhas gel pra durar o mês inteiro, a cada 20 dias. Olha a diferença, aqui a Uhum. gente gosta de fazer tirar a cutícula, pintar com esse esmalte que a gente vai trocando com Sim. frequência, não é assim lá. Outra coisa, eu até brinquei que, assim, eu vi, claro, pessoas de todos os tipos até aqui também, mas eu senti um pouco, em algumas pessoas lá, uma falta de cuidado muito grande com a aparência, com a imagem, com tudo. Então, as brasileiras, e nisso é um ponto muito legal, que elas estão levando isso, esse autocuidado. Então, muitas pessoas de lá, elas viam as brasileiras e se estimulavam, sabe, a ter Uhum. esse cuidado. Porém, aí vai um outro lado, que eu saí de lá reflexiva, né, depois de todo esse que eu falo assim, eu acho que no Brasil a gente tem que ter cuidado com o excesso.
Uhum. Aqui eu acho que às vezes a gente fica refém demais, e ó que eu sou consultora, eu tô falando isso de coração, que eu acho que algumas pessoas elas buscam a perfeição, aquela coisa, a todo custo, que é enlouquecidamente. Uhum. E lá eu senti um pouco, em muitas mulheres, a falta. Eu até brinquei com o Renan, se a gente juntar ambas, dá certo, porque dá o equilíbrio, né, Entendi. entre a falta e o excesso. Então, graças a Deus, Deus abriu as portas e eu consegui, acho que eu atendi 13 mulheres lá ao todo. Olha que Então, legal. para quem estava chegando, não conhecia Você ninguém. não fala a língua, sozinha, É, sem amigo, com 13 clientes. exato. Que Ah, mas legal. aí tem um plus, que aí foi inclusive algo que me tranquilizou, né. Quando eu e o Renan, desde que a gente casou, a gente falava sobre ter esse tempo fora, de fazer um curso e tudo mais. Eu não falava inglês, porque agora eu já estou providenciando isso, que era Aham. um arrependimento da minha vida quando adolescente, assim, de eu ter pulado essa parte. E aí, quando ele falava Estados Unidos, me dava um frio na espinha, assim, que eu falava assim: "Ai, Senhor, dos Estados Unidos não vou conseguir ir na rua comprar alguma coisa no mercado sozinha", me dava muito receio. Eu não sou uma pessoa medrosa, mas nisso eu já tive a experiência de uma vez pra lá e é muito ruim. Uhum. É, porque você depende, né, você depende da boa vontade de alguém. Hoje eu fui em 2016, então hoje tá mais evoluído, Google Tradutor, mas Uhum. eu ia depender sempre, às vezes, de estar o Renan, alguma coisa. Quando ele me falou Portugal, eu falei: Ah. "Portugal fala português". Espera aí que eu gostei disso Melhora aí, pra mim. melhor. Então, assim, claro, é a língua, né, mãe é a mesma, mas existe um sotaque, palavras diferentes. Eu brinco que tem uma lista que dava pra gente fazer, assim, de palavras que a gente falava assim: "Hã?". E é muito engraçado uma coisa, eles, né, nada do que a gente falava, eles falavam assim: "Hã? Repete, desculpa, eu não entendi". Aí eu perguntei para uma cliente portuguesa um dia, eu falei assim: "Posso te fazer uma pergunta? Por que vocês entendem tão claramente tudo que a gente fala e a gente às vezes tem dificuldade de entender uma coisa ou outra que vocês falam?". Ela falou: "Porque a gente consome muito as coisas do Brasil". Eles assistem muita novela brasileira, Ah, eles entendeu? entendi. Então eles Música, já são assimilados, totalmente. A gente ia nos familiarizados. shoppings, o que que estava tocando? Bossa nova. Brasil, entendeu? Então, Uhum. assim, tudo agora com a imigração muito grande ainda nem se fala, mas o Brasil tem muita participação nessa questão cultural lá, sabe, de Uhum. arte. Então eles estão muito mais familiar, eles veem meme daqui, entendeu? A gente Aham. via. Então, enfim, então culturalmente, isso foi uma das coisas que eu mais percebi. As pessoas lá, elas se importam mais com outras coisas, com viver, aproveitar, viajar, nã do que tanto com a imagem, mas eu acho que elas também perdem um pouquinho por isso. Assim como o Brasil, o excesso, a gente precisava dar uma equilibrada melhor nisso. Entendi. E Nadine, você estava citando sobre, eu te perguntei, na verdade, se você já tinha tido um olhar para a vestimenta também em relação à parte mais espiritual, né, porque o que eu falo, o nome do canal é Não é Treino, é Reino, então tudo que Aham. você treina impacta diretamente no reino de Deus, porque nós somos o reino, né, a gente carrega o reino, e Deus fala que nós precisamos ser bons mordomos, e às vezes eu me pergunto e eu falo para as minhas discípulas que eu sou líder de célula. Talvez você vai ser a única Bíblia que a pessoa vai ler, né, que Bíblia que ela está lendo. Então, eu acredito demais no poder da imagem, né, do a forma como você fala, que você se comunica e tal. E aí eu perguntei se você já tinha tido esse olhar para essa parte, né, mais espiritual também, da questão do guarda-roupa e tal, e você falou para mim que você teve uma experiência lá em Portugal. Como é que foi essa experiência? Tá, da pessoa que eu conheci? Aham. Então, eu acho que quando a gente tá inserido no meio, que nós nos disponibilizamos a Deus agir com as coisas, acontece, né. Uhum. Então, como eu falei, eu fui pra lá, pedi muito para o Senhor, falei: "Deus, eu tô ciente de que talvez eu atenda, talvez eu não, né, mas eis-me aqui, não sei o que o Senhor tá". Mas aí tem uma coisa muito importante que é, eu me coloquei em lugares e situações que eu poderia ser usada, usada Uhum. no bom sentido de ser instrumento. Então eu fui, estava tendo uma conferência numa igreja que nem era adendo. Um dos combinados que eu e meu marido a gente fez é que a gente não sabia se a gente ia fazer amigos lá, porque 7 meses também é muito rápido, mas que uma coisa, quando a gente pisasse lá, a gente ia, atrás, que era de uma igreja, porque era muito mais fácil a gente ter ali uma comunidade nesse tempo, né, para ter um amparo, e foi a melhor coisa, porque foi dali que o Senhor fez muitos amigos. Até é muito engraçado, pessoas daqui falavam assim:
aquele monte de gente, vocês conheceram lá? Porque quando a gente postava no Aham. Instagram, né, que eles fizeram uma despedida, foi muito legal, assim, a gente se sentiu muito amado e a gente falava: "Sim, a Por gente isso não que a Bíblia conhecia fala: ninguém". "Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais Vão ser coisas lhe serão acrescentados. acrescentadas". Você só Exato, buscou o caminho, né. exato. Enfim, aí teve o dia que estava tendo uma conferência lá de mulheres, eu queria muito ir assistir a Fernanda Boaventura, que é uma pregadora que ela fala sobre os temperamentos, até minha prima falou assim: "Ó quem tá aí, vai lá assistir", eu fui. Não conhecia ninguém, ou seja, num país novo, não conhecia ninguém, eu até brinquei com você, né, falei assim: "A Nadine do passado, lá de 15 anos atrás, faria nunca". A Nadine de hoje fala: "Tô nem aí, eu vou me virar lá e eu vou conseguir", porque vergonha foi algo que eu perdi muito, não é que perdi, eu aprendi a lidar com ela, com o meu trabalho, com a maturidade, com tudo, né, e eu via muito o quantas oportunidades eu ia perdendo de ser muito, assim, insegura, Você era muito muito tímida? muito, muito. Sempre fui, assim, mais quietinha, mais na minha, né. Claro, hoje dependendo do ambiente ainda fico mais, mas, assim, antes eu era super mais. Então hoje a minha profissão ela me trouxe essa expansividade maior. Enfim, eu fui, assisti lá tudo, foi super bacana, e tinha um slide que eu queria tirar uma foto, que eu estava tirando foto de cada temperamento para depois ler, reler com calma, e foi muito rápido, eu perdi. Só que eu vi que uma mulher que estava na minha frente tinha conseguido tirar foto, eu falei: "Gente, faço nem ideia quem é essa mulher, de que língua que ela fala, se ela é brasileira, se ela é portuguesa, mas eu vou falar com ela no final, vou tentar caçar ela lá e vou pedir essa foto". Pensa, louca, né, chegando lá, nem conhecia a pessoa. Aí, cutuquei ela lá no final, era uma brasileira que estava morando lá há 7 anos em Portugal, perdão. Aí, ela foi super legal, aí eu falei: "Posso te pedir um favor? Você tirou foto, né, de um slide X lá, você pode me passar?" Ela: "Claro". Aí lembrei de um detalhe, a gente tentou passar por AirDrop e não ia, não ia, não ia, não ia. Ela falou assim: "Posso te pedir então seu WhatsApp? Se importa se eu te passar por lá?" Aí eu falei: "Não, claro que não". Ela falou: "Bom, vai saber, né, Deus também faz muitas coisas. Às vezes é pra eu ter seu número e você é pra ter o meu". Aí eu brinquei e falei: "É, verdade, quem sabe". Aí ela me contou rapidinho ali o que ela foi fazer em Portugal, que ela foi acompanhar o marido, questão de trabalho, estava 7 anos já lá, e eu expliquei que eu era consultora, que eu, fui acompanhar meu esposo, que ele estava estudando. "Ah, beleza, tchau, tchau". Tá, foi. Passaram-se meses depois e essa pessoa entrou em contato comigo. E aí ela falou assim: "Oi Nadine, tudo bem? Eu sou a Lu, você lembra de mim? A gente se conheceu lá naquele dia". E ela falou: "Lembra que eu te falei que tudo tem um propósito, né, que não era em vão de eu ter o seu número?". Ela falou: "Então, eu faço parte de um grupo, que é o Experiência do Lar, que é um grupo de mulheres cristãs mundial, e em cada cidade, né, em cada país, região, enfim, tem ali, não sei se nem se eu posso chamar de líderes, mas as Uhum. cabeças de determinados grupos, e elas vão criando workshops, eventos, etc, etc. E no Porto estava nascendo Experiência do Lar, né, eles estavam levando para a cidade que eu estava lá em Portugal, que era Porto. E ela falou: "Então, a gente vai fazer um workshop do Experiência do Lar, lembrei que você era consultora e a gente queria falar não só da palavra em si, mas a gente também queria trazer uma pessoa para falar sobre vestimenta, sobre tudo isso". Aí eu falei: "Gente, Senhor", Como sabe? assim? Que Aham. massa! E aí, de repente, estava eu na casa dela com, ai, nem lembro quantas mulheres, talvez umas 6, 7 mulheres, por aí. Acho que estava lá nesse workshop, compartilhei sobre o meu trabalho, também fui muito edificada pelo que elas compartilharam, né, porque, o Experiência do Lar também é muito bacana. Inclusive, até falei que eu ia atrás quando eu chegasse aqui, que eu acredito que aqui em Campo Grande também deva ter algum núcleo Uhum. do Experiência do Lar, e compartilhei sobre o meu trabalho. Inclusive isso que eu li lá de Mateus 23, 27, foi um dos slides que eu passei no dia, porque, assim, foi acho que a primeira vez que a minha fala numa palestra, num workshop e tudo mais, ela foi com viés bem mais cristão. Então, Uhum. assim, nunca, como que eu vou dizer assim, escondi, né, que eu era cristã, sempre foi algo que igual na minha apresentação tá lá, que entendeu os propósitos de Deus para sua vida e tudo mais, mas aqui foi onde eu coloquei versículos, onde eu fui muito mais a fundo no que a palavra diz sobre isso, no porquê a gente precisa se cuidar, no porquê de buscar isso, né. Tanto é que tem uma das dos versículos que eu coloquei, ele ele lá em Colossenses, por exemplo, 3, 23 e 24, fala assim: "Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens,
Porque a vestimenta não vai ser a mesma coisa. Então, por que a gente não vai entregar para nós e para quem está ao nosso redor o nosso melhor? Então, até eu, eu dou um puxão de orelha nas minhas clientes, dei nela no dia, mas com amor, que eu falava assim: sabe aquela história da esposa que vive sempre com um pijama rasgado, furado, Camiseta do marido. camiseta do marido, de político e tudo mais? Por que que você da porta para fora entrega o melhor e dentro da sua casa você entrega o pior? Então, não, isso também vale para dentro de casa. Quando eu vou fazer a etapa do detox de guarda-roupa, que é a terceira etapa, que é a gente passa lá 4 horas no guarda-roupa da cliente analisando qual peça faz sentido ficar, qual peça faz sentido sair. Muitas têm um apego daquelas que elas falam assim: "Ah, não, essa tá meio surradinha, mas dentro de casa dá". Eu falo: "Não, Não, pera, não dá. tem um nível de", sabe aquela que você fala: "Não, pra sair ela tá um pouquinho, mas dentro de casa ainda dá? Beleza". Agora, ela tá rasgada, tá furada, tá manchada, aí elas querem usar isso dentro de casa. Eu falo: "Gente, a sua família não merece a sua pior versão. Eles merecem o melhor de você. Se você entrega para o outro melhor, por que dentro de casa não?". E aí esse foi um dos versículos que eu trouxe nessa abordagem, que eu falei: "Vamos entregar o melhor também para as outras pessoas", entendeu. Então a vestimenta ela entra nisso também. Por isso que é parar de brigar e ir contra: "Ai, é fútil, ai isso", não, Não, não não é, é. para entregar o melhor mesmo. É, ele vai ser fútil se você estiver fazendo, para preencher algo, né, porque todo excesso é para suprir uma falta. A gente sabe aí que tem pessoas que têm problemas com excesso de compra, porque compra, compra, compra e às vezes nem usa, fica lá com etiqueta. Então esse modelo não é o modelo ideal, mas entender que a beleza, o autocuidado, né, as combinações, a harmonia faz parte, né, de uma sociedade, faz parte de um desenvolvimento, faz parte do que aquilo que as pessoas estão te vendo, reflete muito, né, o seu interior, né. Então se a Exato. pessoa te vê sempre de qualquer jeito, amassada, descombinada, é Vai prejudicar, subjetivo, né. né, a gente olhar e falar assim: "Puxa, será que tá tudo bem?". Porque às vezes, assim, a pessoa ela tá sempre muito bem. O dia que ela tá, sei lá, descabelada ou sem uma maquiagem, fala assim: "Aconteceu alguma coisa". Então a gente sabe também, né, que a pessoa Sim. não tá bem, quando a gente olha e fala assim: "Vixe, alguma coisa aconteceu", né. Mas Nadine, eu amei te ouvir. Foi muito sensacional descobrir, o poder que tem no autocuidado, na vestimenta, né, e saber desses 3 autos que você falou: autoconhecimento, autoconfiança e autoestima, né, eles são interligados, e eu achei extraordinário mesmo. Aprender a fazer as caixinhas, eu vou fazer para ver se eu estou congruente comigo mesmo, se eu realmente estou me conhecendo, e se não estiver, eu vou entrar em contato com você. E Nadine, quem está nos ouvindo e que quer conhecer mais do seu trabalho, deseja passar por uma consultoria, como é que funciona? É só presencial? É só online? Quais são as suas redes sociais? Enfim, conta pra gente como que a gente te encontra. Tá, vamos lá. Agora eu vou virar para aquela Vai câmera lá. e fazer. Bom, quem quiser entender, conhecer um pouquinho mais, que eu sempre falo que assim, as pessoas gostam de conhecer quem elas estão contratando, e acho que o Instagram é a melhor forma disso, né. Então, o meu arroba lá no Instagram é arroba Nadine Foglia, compartilho um pouquinho sobre o meu trabalho, sobre a minha vida, né, sobre quem eu sou. Então lá também é uma forma de conhecerem um pouquinho de quem é a Nadine. E lá também, só deixar um recadinho, Nadine, eu quero entender quais são as etapas e tudo mais, eu mando, depois a gente conversa no WhatsApp. Hoje em dia, por exemplo, eu não trabalho mais de: "Ah, Nadine, eu quero X", e aí eu vou lá. Não, eu quero entender o que que você está sentindo falta, o que que você precisa, para daí sim eu te mostrar quais etapas fazem sentido. São 5, mas tem clientes que precisa da um e da 3, da um, da 3, da, entendeu? A Ah, gente monta quase entendi. que algo personalizado. Então não tem obrigação de fazer as 5 etapas da consultoria, a gente vai fazer de acordo com a necessidade que você estiver precisando. "Nadine, tenho muita roupa, só que me falta saber como combinar elas". "Ah, então vamos fazer uma montagem de looks". "Nadine, eu tenho pouca peça, não sei o que comprar, mas estou com uma disponibilidade para comprar". Vamos fazer um personal shopper, que é esse de fazer as compras. Então é sempre muito relativo, a gente tem etapa para descobrir os tons que mais favorecem, etapa para criar a sua identidade visual, a sua estratégia de imagem, etapa para fazer detox do guarda-roupa, ver o que faz sentido e o que não, montar looks, né, aliás, fazer compras de acordo com a estratégia e montar looks, às vezes com o que você já tem ou com o que comprou.
Então é isso, através de lá a gente consegue ter um papo e tudo mais, depois a gente vai para o WhatsApp conversar certinho E e é só presencial ou dá para ser presencial e online? então, o que que eu tenho trabalhado hoje? A etapa de estratégia de imagem, eu trabalho presencial ou online, porque aí tem muita flexibilidade. Inclusive, quando eu voltei, eu atendi uma cliente, já estando aqui, portuguesa, que mora em Londres, online, Olha, da que legal. estratégia de imagem, exato. Mas as outras, eu tenho um foco ainda, quero montar, assim, uma estratégia mais para ter, como que eu vou dizer assim? Para cliente também conseguir ter a mesma entrega que a cliente daqui no presencial tenha no online, Uhum, mas as outras hoje é mais presencial. entendi. E Nadine, uma frase, algo que você queira deixar para quem está nos ouvindo, para entender, né, quão ela é importante, quanto ela é amada, quanto ela é especial, talvez ela não se sinta assim, né. Sim. Qual é o seu último recado para quem nos ouve? O meu recado é que o autoconhecimento ele é libertador. Cada uma de nós somos únicas, as inspirações são ótimas para nos trazer ideias, mas você tem que entender a sua essência, ou aquilo que faz sentido para você, e as coisas vão naturalmente fluir muito mais. Uau, que demais. Nadine, muito obrigada pela sua Obrigada, presença, eu amei te ouvir, amei aprender com você. E você que nos escuta, já sabe, precisa se inscrever no nosso canal, é só clicar nesse link que está aparecendo aqui na sua tela e também compartilhar esse conteúdo com o maior número de pessoas que você puder, porque daí você ajuda o canal a crescer e a abençoar a vida de mais pessoas com esse tipo de conteúdo. E eu te encontro no nosso próximo episódio, não é treino, é reino. Até lá, que Deus te abençoe.